vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar e assimilar essa palavra, e saímos hoje aqui com o coração aquecido, dispostos a colocar essa palavra em prática. Amém? Minha gente, hoje à tarde eu fui fazer um exame passei no oftalmologista, fazer aqueles exames de rotina, enfim, né? E pingaram, né, 30 litros de colírio no olho, para dilatar o olho. Já fizeram isso, né? Para dilatar, a minha pupila está desse tamanho, o azulzinho do olho ficou desse tamanho, assim, né? Então, as letrinhas estão todas assim, mesmo com óculos, estão todas assim embaralhadinhas, assim, né? Mas assim, para entender que é importante fazer os exames de rotina, né? Bom, vamos lá, minha gente, o que o Evangelho de hoje nos ensina? Antes de entrar no Evangelho, vamos assim dar um passeio, porque hoje conclui essa saga, essa história de José no Egito. A gente viu ali, né, ontem, José, né, emocionado, viu todos os irmãos, se rebelou, eu sou o José, uma história linda, maravilhosa, né? E a gente aprendeu ontem que a gente tem dois caminhos diante daquilo que nos acontece. Diante das realidades que nos acontecem, sejam elas boas ou principalmente as realidades negativas, as experiências negativas, a gente tem dois caminhos. Ou a gente guarda rancor, raiva, ressentimento, ou a gente supera tudo isso, sublima tudo isso e dá o perdão, né? E dá o perdão. Foi o que José optou. Ele tinha todas as condições necessárias para se vingar dos irmãos, afinal de contas, os irmãos venderam José para o Egito, ficou lá mais de 30 anos, longe da família, mentiram para o pai, enfim, que ele estava morto, que, né, uma fera havia acabado com a vida dele, enfim, né? Então toda esta realidade, e aí veio o tempo das vacas gordas, as vacas magras, enfim, e lá pelas tantas, de repente, né, ajuda a sentar aqui, né? Senta lá com o papai e mamãe, né? Isso, né? Isso, sentar, vamos esperar elas sentarem, isso, né? Os filhos sempre com os pais, tá, minha gente? Sempre com os pais, assim, Então, a gente viu que José foi lá para o Egito, enfim, toda aquela história, né? De repente lá veio o tempo das vacas magras, e aí José reconheceu os irmãos que foram lá comprar comida lá no Egito, e de repente reconheceu, podia se vingar, mas não guardou a vingança, mas assim pôde exercitar o perdão. Aí uma das condições que José pediu, assim, o nosso pai está vivo, Jacó está vivo, né? Tá vivo, então mandam chamar, venham para cá, aqui, eu vou cuidar deles aqui. E aí a gente ouviu na primeira leitura, justamente isso, Deus que confirma a Jacó, Deus que pede a Jacó, pode ir Jacó, pode ir, que eu vou cuidar de você, José vai cuidar de você. Então a gente viu essa história bonita de Jacó, saindo lá de Canaã, indo para o Egito, e ali a gente viu o encontro, foi bonito, foi emocionante, né? Então, é emocionante, a palavra de Deus, ela mexe com os nossos sentimentos, a gente conhece, a gente, né, amadurece, mas é tão bonito, imagina ver a cena, de repente, do encontro, né, entre o pai e o filho, né? O encontro, primeiro os irmãos, José se revelou aos irmãos, depois o pai e o filho, ou seja, Jacó, velhinho, né? E José era o governador do Egito, era a segunda autoridade, a segunda maior autoridade do Egito, primeiro era o faraó, depois era José, e de repente o encontro de Jacó, o pai velhinho, com o filho naquelas condições, e termina dizendo assim, agora, né, eu posso morrer em paz, Jacó dizendo, né, Jacó, eu posso, porque os meus olhos viram a tua face, e eu sei que você vai ficar vivo, né? Que bonito essa história de reconciliação. Claro que depois os judeus se deslocam, toda a história de Israel vai se dar agora no Egito. Os 400 anos, aí aquele faraó bonzinho vai morrer, José vai morrer, e aí muda a situação de uma situação favorável, começa uma situação de perseguição lá no Egito por 400 anos, até que lá na frente a gente vai ver isso, Deus desperta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então, essa história é bonita a gente recorrer às páginas da Bíblia e a gente entender como é que está dando a dinâmica da salvação, ou seja, Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca abandona, Deus está presente, Deus é aquele que caminha, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que se faz presente nas dificuldades sempre, né? Mas claro, o que chama a atenção hoje aqui é o próprio Evangelho.
O próprio José, parece assim à primeira vista, que Jesus está espantando os discípulos. Parece assim, poxa, não é em nenhum momento um discurso, né, um discurso motivador que Jesus está falando, né? Ou seja, começa dizendo assim, ó, eis que vos envio como ovelhas no meio do quê? De lobos. Eis que vos envio, cuidado com os homens. E aí começa Jesus a descrever, olha, o filho vai lutar contra pai, pais contra os filhos, vão jogar um irmão contra irmão, enfim, matarão, mas assim, aí Jesus promete o Espírito Santo, mas não tenham medo, porque o Espírito Santo vai estar com vocês, eu vou animar, quando vocês falarem, não se preocupe com o que dizer, o Espírito Santo vai inspirar palavras tão acertadas na vida de vocês, que eu estarei presente. Então, no primeiro momento parece um discurso assim, desanimador, mas Jesus, minha gente, Jesus assim, tem aquela velha expressão que a gente conhece assim, né? Que Jesus sempre foi muito claro. Jesus não fazia discursos demagógicos para enganar, ele sempre foi muito claro. E o cristão que é cristão, e somos nós cristãos, e por isso estamos aqui, nos chamamos cristãos, cristãos que têm essa missão. Estamos no capítulo 10 do livro de Mateus. O capítulo 10 do livro de Mateus é o discurso missionário, é o sermão missionário, Jesus que envia, vão, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quando a gente se converte, minha gente, preste atenção, quando a gente se converte, a gente deixa de um estilo de vida talvez desregrado, né? Revoltado, né? Situações que a gente vive no dia a dia, situações até de pecado, né? A gente tem um encontro com Deus, a gente se encontra com Deus, a gente tem essa vida transformada, e a gente, como os discípulos aqui, de repente eles eram simpatizantes de Jesus, aos poucos eles foram conhecendo mais de perto, se tornaram de simpatizantes a discípulos, e de repente acompanhando Jesus, e não querem mais sair de perto de Jesus, não querem mais largar de Jesus. Esse é o discípulo. Esse é o discípulo que vai aos poucos assumindo na vida dele a vida de Cristo. E assim como aconteceu com Cristo, também vai acontecer com cada cristão. E é por isso que Jesus é muito claro aqui no Evangelho de hoje, dizendo assim, cuidado, aconteceu comigo. E se foi alguém que foi torturado, se foi alguém que foi perseguido, é Jesus. Então se aconteceu com ele, vai acontecer com qualquer um de nós, na medida em que nós vamos assumindo a vida de Cristo em nossas vidas. Talvez outros tipos de perseguição, outros tipos, e o mundo que a gente vive, né? E Jesus é muito claro, muito transparente, o mundo que a gente vive é rodeado de situações que nos perseguem, querem nos tirar de Deus, querem nos afastar da fé, querem achar que igreja não vale a pena, que evangelho não vale a pena, viver de qualquer jeito, se unir de qualquer jeito, não importa o que a igreja pensa, o que o evangelho pensa. Não é isso, não é isso. Então outro tipo de situações que a gente vive no dia a dia, e aí a gente tem um caminho, ou a gente cede aquilo que o mundo oferece, ou a gente permanece fiel, e faz de tudo, e procura de tudo para ser fiel ao evangelho. Porque no final das contas nós vamos ter que um dia prestar contas, minha gente. No final das contas vamos ter que prestar as contas da nossa vida, da nossa história, das nossas escolhas diante de Deus. Então, se você se sente perseguido, se você se sente difamado, caluniado, incompreendido, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque você está fazendo a diferença. Porque você não está à toa nesse mundo. Porque você está fazendo diferença, porque aquele que não sofre nenhum tipo de perseguição, você já está cruzando os braços, não está fazendo nada pelo reino, não está. Agora aquele que é incompreendido, caluniado, difamado, julgado, criticado, é porque ele está fazendo a diferença, é porque ele está sendo fiel a Cristo. E entre as fidelidades que o mundo oferece e a fidelidade a Jesus, prefira sempre a fidelidade a Jesus, prefira, custe o que custar, prefira a fidelidade a Jesus, permaneça fiel até o fim. Outro dia celebramos Pedro e Paulo, né? Paulo vai dizer assim, combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé, está reservada para mim o que? A coroa da justiça, que me dará o Senhor justo juiz. Então diante desse mundo que tem a sua violência, a sua dinâmica interna, a sua exclusão e a sua liberação do pecado, permaneça fiel a Jesus,
Quando você percebe que a tua fé está esvaziando, esfriando, quando você percebe opa, eu não, para que ir à igreja, eu não vou mais à igreja, para que rezar? Ou seja, é o inimigo tomando conta das tuas escolhas, das tuas atitudes. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Cuidado com os homens, cuidado com as escolhas, cuidado com os convites, cuidado com aquilo onde você se alimenta. Se você se alimenta das coisas espirituais, você vai crescer. O próprio Jesus, e com isso eu termino, vai dizer assim, ó, aquela outra passagem, né? Aquele que tem, será dado muito mais ainda, é ou não é? Aquele que não tem, o pouco que tem, vai perder. Aquele que tem fé, não se trata de bens materiais aqui, não se trata de prosperidade de bens materiais. Aquele que tem Deus, aquele que se alimenta da graça, aquele que busca, aquele que quer, ele quer mais. Ele quer mais, ele quer crescer, ele quer rezar, ele quer estar com Deus, ele quer louvar, quer bendizer, porque ele descobriu o tesouro escondido, e disso ele não vai mais abrir mão. Então aquele que tem, será dado mais ainda, mais fé, mais espiritualidade, mais entusiasmo, mais ânimo. Aquele que não tem, o pouco que tem vai perder, o pouco que tem vai perder. Então cuidado, olha para a tua vida, quando de repente você for tentado a não querer mais as coisas espirituais, vai perdendo. É como uma vela que vai se apagando aos poucos, vai se apagando, a chama vai se apagando, o pavio vai cedendo, enfim, e o entusiasmo, a vida, a graça, isso a gente vai perdendo. Não deixe isso acontecer. A gente sofre vários tipos de perseguição. Permaneça fiel. Diga para aquela pessoa do seu lado, eu não sei o que você está passando, eu não sei que problemas você enfrenta, eu não sei que dificuldades você enfrenta, eu não sei que o tamanho da cruz, o peso da cruz que você carrega, eu não sei, você sabe e Deus sabe, mas uma coisa eu sei, vale a pena carregar a cruz com Cristo. Permaneça fiel, agora essa mensagem para o coração, permaneça fiel a Jesus, siga até o fim, você não vai se arrepender, mesmo que esse caminho tenha cruz, porque não existe céu sem cruz, não existe ressurreição sem Calvário. Amém?